Muito bem, nós estamos felizes por, nessa manhã, a gente se reunir aqui como a família de Cristo, o povo de Deus, obrigado, o povo de Deus que se reúne nesse lugar com o objetivo de nós aprendermos mais da palavra de Deus, nós desfrutarmos de um tempo precioso de comunhão, de nós desfrutarmos de um tempo de aprendizado, e eu tenho certeza que o Senhor pode falar conosco de uma maneira toda especial. Nós anunciamos no domingo passado que nós iríamos estar durante um tempo expositivamente abrir a Bíblia e ter um tempo na carta de Tiago. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, nessa epístola, nessa carta, porque eu creio que ao longo desses dias, o Senhor tem uma palavra para falar conosco. A Bíblia é esse manual de vida, a Bíblia é esse manual que de vez em quando a gente percebe que em nós desconcerta alguma coisa, e é o lugar que a gente deve voltar os nossos olhos para sermos tratados, sermos corrigidos, buscarmos direção para o nosso cotidiano, para a nossa vida diária. E durante toda a semana eu fiz várias leituras, a gente tem no nosso café diário podido pegar um versículo apenas e na nossa oração pedir para que o Senhor fale conosco. Além da sua leitura corriqueira bíblica, eu queria que você nessa semana voltasse novamente os seus olhos para essa epístola de Tiago e você lesse sem pressa de terminar e você pudesse mastigar os versículos no sentido de voltar a contemplar aquilo que essas palavras podem ser direcionadas para a sua semana. Nós vamos hoje, com muita tranquilidade, estar no capítulo de número 1, mas apenas para ter um norte de onde nós iremos chegar desse capítulo 1, eu queria que você lesse comigo o último versículo do capítulo de número 1, de palavras desse apóstolo, desse irmão, desse pastor de igreja chamado Tiago. E o versículo de número 27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu vou ler novamente. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vamos curvar uma vez mais a nossa cabeça nesse momento, fechar os nossos olhos, e eu queria que você perguntasse ao Senhor nessa manhã o que Ele deseja falar com você. E eu queria que nessa oração você pudesse dizer ao Senhor: Senhor, eu vou me esforçar para te obedecer. Eu vou fazer todo o possível para te obedecer. Aquilo que o Senhor tem para falar comigo, eu possa te obedecer. Faça essa oração individual. Agora não é coletiva, é individual, é você e Deus. Porque Ele tem uma palavra para cada coração nessa manhã. Nosso Deus e nosso Pai, assim como um dia Samuel, orientado, porque a sua voz ainda não era compreendida aos seus ouvidos, e quando o Senhor o chama novamente, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Que seja a tua voz nessa manhã. Que a voz do inimigo da nossa alma, nessa hora, caia por terra em nome de Jesus. Que a voz perturbadora nessa hora caia por terra em nome de Jesus. Que somente a tua voz, que é mansa, doce, mas também é uma voz de justiça, uma voz de um pai que ama o filho, é uma voz de um pai que corrige o filho. Nessa manhã venha penetrar aos nossos ouvidos, ser compreendida no mais profundo do nosso ser, e ela descer para o centro das nossas emoções, da razão do homem, da existência do homem, que é o coração, e de lá ela ser aquecida pelo Espírito Santo que convence, para que nós sejamos transformados nas nossas atitudes. Que a nossa voz nessa semana seja uma voz do Senhor. Que o nosso olhar nessa semana que inicia hoje possa ser um olhar do Senhor. Que o nosso abraço, que os nossos passos, que as nossas atitudes sejam direcionadas pelo Senhor. Assim nós oramos em o nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Amém. Ao abrir essa epístola, nós já precisamos trazer esse pano de fundo, compreendendo que esse Tiago, ele é o meio-irmão de Jesus. Ele é criado juntamente com Jesus. Imagina o privilégio, nós poderíamos dizer assim, de sermos irmãos de Jesus. Esse Tiago, nós já descartamos os outros Tiagos que aparecem, filho de Alfeu, aquele que é chamado por Jesus, porque a época quando essa carta, essa epístola é enviada, ela vai nos dizer que estes outros apóstolos, esses outros Tiagos que aparecem, eles já não estão mais na terra, eles já entregaram a sua vida ao Senhor e eles foram mortos. E é interessante quando nós olhamos para esse primeiro versículo, capítulo de número 1 e verso 1, porque como toda carta é necessário um destinatário e um remetente, Tiago vai se apresentar dizendo que é ele que está enviando essa carta. De vez em quando aparecem umas cartas indesejáveis em casa, ou que com o título assim, Detran, aí você já gela, você fala, meu Deus do céu, que radar que eu passei, onde é que eu fui? De vez em quando aparecem uns boletos lá abençoados, é o remetente e o destinatário, e essa carta também ela vem de alguém para alguém específico, para um grupo específico. João 7,5 vai nos mostrar que esse Tiago, sendo criado junto com Jesus, vendo os milagres que Jesus fez durante seu ministério, ele ainda tem o seu coração incrédulo para quem é o Filho de Deus, quem é Jesus. Então eu quero te dar uma notícia nessa manhã, de que você não precisa se preocupar se talvez aquilo que você tem dito para algum parente, para algum amigo, que ainda a palavra de Deus não penetrou em seu coração, porque Jesus passa por essa situação. Eu vou fazer a leitura só para você compreender esse cenário. Quem é esse Tiago? Diz assim o verso de número 6. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisas alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifeste-se ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aqui é João, capítulo de número 7, versículo de número 5, dizendo que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre. E Jesus tem essa convivência com a incredulidade dos seus irmãos. Mas é interessante que o mesmo Tiago que, tendo Cristo em pessoa, caminhando com ele não crê, é o mesmo Tiago que está
em Atos dos Apóstolos, agora aguardando a promessa do Pai de enviar o seu Espírito Santo. E é esse homem que agora permite que o Espírito Santo o convença. Eu quero te dizer a boa notícia: não vai ser você que vai convencer ninguém. É o Espírito Santo que convence o pecador da sua maldade, do seu pecado. O nosso papel é orar. Então diga assim: eu continuarei orando pelos meus familiares, pelos meus amigos, que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Amém, queridos? Eu sei que há muitas experiências de pessoas aqui que não foi por força e nem por violência. E tirando as crianças que talvez tiveram que vir porque os pais vieram, mas todos na sua característica de uma racionalidade vieram por livre e espontânea vontade. Disseram: hoje eu vou estar nessa manhã na igreja cultuando a Deus. E eu quero te dizer que não será a minha palavra, não será aquilo que eu argumentar, mas será o Espírito Santo que fará a diferença na sua vida se o seu coração estiver aberto nessa manhã. Amém? Por isso o culto ele será também individual. É interessante que ele poderia até argumentar nessa carta dizendo: olha, eu sou o Tiago, servo de Deus e irmão de Jesus. Ele poderia ter usado o seu sobrenome para iniciar essa carta, ao se apresentar quem estava dizendo isso. Mas é interessante que ele se coloca como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que essa palavra servo, ela tem o significado, o mesmo significado da palavra escravo. E diferentemente daquilo que nós aprendemos na escola, a respeito da escravidão do nosso país, que foi esse país que é colonizado e é usado pessoas, vidas preciosas, para virem a esse lugar como escravos, tendo seus senhores, homens ricos, fazendeiros, homens poderosos, e que esses escravos são submetidos à miséria, à fome, a prisões, a não terem condições de exercerem ou desfrutarem da sua liberdade. Nós olhamos para Tiago se colocando como servo de Deus, como servo de Cristo, como escravo de Cristo, mas nós sabemos que lá do alto, lá de Deus, a mesma razão e o significado de ser servo é completamente diferente. Quando Tiago diz que ele é servo de Deus, quando Tiago diz que ele é servo de Cristo, ele está dizendo: olha, há um dono da minha vida, há um Senhor que eu me submeto à sua vontade, há um Deus, há um Cristo que eu me coloco totalmente dentro da vontade, do querer dele. E tudo aquilo que ele determinar para que eu faça, eu irei fazer, porque não vivo eu mais para mim, mas Cristo vive em mim. É o Senhor que governa a minha vida, é o Senhor que governa os meus sentimentos. E é interessante que Deus, na sua infinita glória e majestade, Ele não vai olhar para nós que nos colocamos como servos a Ele e dizer assim: você é meu escravo, eu vou te maltratar, eu vou... Porque hoje pela manhã na escola dominical, um pouquinho que eu estive ouvindo, esse Deus que um dia foi apresentado até mesmo a mim, é aquele Deus que está com um cajado na mão, e toda vez que eu pecar, Ele vai me dar uma paulada, Ele vai me castigar porque eu peco. Então você imagina o tamanho do galo que não estaria na minha cabeça, do tanto que eu já pequei, do tanto que eu já aprontei por aí. Mas é muito mais fácil, e o Tiago vai abordar isso, porque nós estamos rodeados pela religião ao nosso derredor, a nossa criação. Nós temos conversado a respeito disso durante as nossas ministrações. Nós aprendemos, nós trazemos os nossos filhos a esse lugar para que eles possam também ter a compreensão da palavra de Deus. Mas muitos de nós fomos criados dentro dessa cultura de que há um Deus que vai nos tratar segundo aquilo que nós fazemos. Então, se eu for bom, logo Deus será bom para mim. Mas se eu for mal, logo Deus será mal para comigo.
E a gente se esquece que o Deus a quem nós servimos está nos olhando com um olhar de amor, um olhar e o coração perdoador sobre as nossas vidas. E é prova disso que Ele já fez tudo por nós. Aquilo que Deus havia determinado para o ser humano, Ele fez. Ele entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos dar a salvação. Hoje somos salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, esse manual prático, que é a carta de Tiago a esse grupo, e perceba comigo que ainda nós estamos no capítulo de número 1, há um destinatário que Tiago vai mostrar. São essas 12 tribos que andam dispersas. Que tribos são essas? Na verdade, Tiago está fazendo analogia ao povo de Israel, aos irmãos, porque, na verdade, todos esses que estão recebendo essa carta são crentes em Jesus. Eles aceitaram o evangelho da salvação. Porém, a perseguição fez com que esses irmãos tivessem que fugir de Jerusalém, tivessem que estar escondidos em determinados lugares aonde a sua fé não poderia ser expressada como nós estamos fazendo nessa manhã. Há relatos de igrejas, de países que estão em perseguição, que os seus cultos acontecem dentro de um ônibus. Os batismos acontecem em um silêncio. As orações são feitas em silêncio. Eles chegam escondidos, são as igrejas underground, são as igrejas no subsolo, escondidas da sociedade, porque eles correm o risco de morrerem. E esses irmãos, essas tribos que Tiago apresenta como dispersas, são esses irmãos que estão vivendo em pequenos grupos, em aldeias, em pequenos lugarejos, reunidos em poucos irmãos para ouvirem, para desfrutarem dessa presença gloriosa. Talvez pelo simples fato de nós termos tanta liberdade, a gente não tem e não dá tanto valor para aquilo que nós podemos fazer. A gente tem tanta liberdade em ler a Bíblia, que às vezes nós não damos o devido valor em meditar nas Escrituras. Eu não sei a quantidade, há um tempo eu estive mais próximo ao conselho de pastores, mas de igrejas que eram cadastradas em Lençóis, é uma quantidade enorme. Fora as outras que são pontos de pregações, são lares que recebem as casas. Você tem liberdade de, no nosso país inteiro, procurar uma igreja, ir a um lugar, cultuar a Deus. E é interessante que essa epístola vai tratar de algo tão simples. Nós temos dificultado o evangelho. Muitas vezes nós temos sido o empecilho para que o evangelho de Cristo alcance vidas e lugares. Por conta de eu não entender essa organização lógica sobre os aspectos práticos e éticos da vida cristã. E nós vamos perceber isso nessa carta, porque o apóstolo, esse homem de Deus, esse servo do Senhor Jesus Cristo, ele vem e se coloca como servo. Perceba que hoje a moda tem sido ser bispo, tem sido ser apóstolo, ser o maior cargo influenciador para que as pessoas olhem para o homem e vejam numa figura alguém que pode resolver os problemas. É fogueira para isso, é não sei o que para isso, é tantos objetos que vêm muitas vezes para tirar o foco, sendo que nós vamos perceber um homem que agora entende o valor do Evangelho de Cristo e ele se coloca como servo. Eu não estou dizendo para você não estudar, pelo contrário, o meu incentivo é para que a cada dia mais você possa procurar se aperfeiçoar, fazer mestrados, doutorados e etc. e tal. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o maior cargo, a maior posição que o ser humano pode receber, nós já recebemos, que é sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Interessante que valor que você investiu, que valor que você pagou.
O simples fato de você ter aberto seu coração e dito: Senhor, reina na minha vida. O Senhor disse: vinde a mim, vinde a mim. Você não é mais, já não vos chamo mais de escravos, de servo, mas vos chamo de amigo. Quando entendemos a soberania de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós somos sim servos, mas o Senhor nos chama de filhos, o Senhor nos chama de amigo. Nós vamos dividir um pouco os versos, porque dentro desse primeiro capítulo há muitas lições importantíssimas. Tiago é aquele que se aproxima das palavras de Jesus que estão no Sermão do Monte. Ano passado nós fizemos uma série de mensagens no Sermão do Monte a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurado significa ser feliz. E Tiago inicia sua carta sabendo que esses irmãos estão passando por muitas provas. Não são poucas, não. Perceba o que ele está dizendo. Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. O estado nosso não é de parar na prova, é passar pela prova. Aí você poderia dizer assim para mim nessa manhã: meu irmão, você não sabe como é que estou, parece que a prova parou, eu não consigo mais andar. Estou igual um carro no meio do lamaçal, parece que quanto mais eu tento sair, mais eu afundo. Vamos abrir o confessionário aí, quantos já passaram ou de repente estão passando por uma situação dessa? Levante a mão aí e tenha coragem de dizer amém. E o nosso irmão Tiago vai dizer isso. Interessante que há bilhões sendo gastos por empresas em pesquisas, mas ainda eles não descobriram uma pílula da felicidade. E aí sabe o que eles fazem? O padrão do mundo nos diz assim: quando você casar, você vai ser feliz. E o casalzinho vai animado para casar. O crente está esperando aquela hora, dizendo: eu caso é por amor, para eu ser feliz. E daqui a pouco ele está lá no gabinete do pastor chorando. O que eu faço? Ela não é nada daquilo. E ela está dizendo: ele não é nada daquilo. Eu achei que era um príncipe, mas eu casei era com o cavalo, agora eu descobri. E ela falou assim: eu beijei o sapo, mas ele continuou sapo. Queridos, a receita da felicidade do mundo é dizendo assim: quando você tiver muito dinheiro na conta. E a gente sabe que tem gente com muito dinheiro na conta que está tendo que esconder nos apartamentos por aí. E a polícia está em cima. São pessoas que não estão dormindo, porque tamanha é a angústia, porque a felicidade deles está baseada em dinheiro, em poder, em situações, em momentos. E eu não estou dizendo também que nessa manhã a gente não casa para ser feliz, porque o casamento é uma bênção de Deus. A família é uma bênção de Deus. E quando nós temos o Senhor como dono da nossa vida, a nossa casa sim é abençoada, o nosso lar é sim feliz, porque o objeto que nós aguardamos não são as situações ou os momentos, é quem nos dá isso, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a fonte da nossa alegria. E aqui vai estar o diferencial do que Tiago está revelando a nós, está mostrando para nós. Porque lutas, problemas nós vamos ter diariamente. Diariamente nós enfrentamos provações, passamos por dificuldades, passamos por angústias, passamos por essa prova.
O diferencial do cristão, queridos, vai ser que nós iremos até mesmo entender que há uma alegria para isso. Só aquele que passou por a experiência de ter alguém que venceu o câncer sabe dar conselhos àquele que está passando por esse dia. Só aquele que passou por uma infelicidade de ter o casamento perdido e ter reconstruído, estar em uma outra fase, poderá nos dizer: olha, eu sei que dor é essa, eu sei que dificuldade é essa. Eu estava conversando com uma querida irmã há alguns dias e nós estávamos relembrando os acontecimentos de 2 anos, quando muitas pessoas perderam praticamente tudo diante da enchente. Tudo. Não sobrou nada. Porque a expectativa era assim: não vai subir o rio. Nunca subiu nesse tanto. E de repente as águas vieram e, sem respeitar paredes, sem respeitar o número da casa, o sobrenome, elas foram entrando. E há aquelas pessoas que naquele momento disseram assim: eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida. Há aquelas pessoas que entraram num desespero total. E há aquelas que, mesmo olhando aquela situação, olharam para a promessa de Deus, confiaram no eterno e saíram daquilo e hoje estão numa posição até melhor, porque confiaram no Deus da promessa, no Deus que faz novas todas as coisas. Mas foi fácil passar por esses dias? Não foi. Quantas lágrimas, quantas lutas, quantas dificuldades. A gente não esconde nada porque a gente vivenciou esse tempo, na época que havia um banco secular para os lençoenses, aonde uma grande parte da cidade estava com dinheiro aplicado no Estrela. E a gente sabe que, infelizmente, pessoas não tiveram condições, estruturas emocionais e psicológicas, e entregaram, não sobreviveram a tamanho desespero por causa do dinheiro. Eu sei de pessoas, conheci pessoas que tiraram a sua vida por causa do desespero daquele momento. Como eu conheço também pessoas que tinham dinheiro aplicado lá, a sua confiança estava lá, e mesmo perdendo, e mesmo no prejuízo, ergueram a sua cabeça e disseram: nós vamos continuar, nós vamos erguer de volta, nós vamos lutar. E o que Tiago está dizendo é porque nós precisamos olhar a nossa fé não apenas como objetivo daquilo que nós não vemos, como algo espiritual, mas pelo contrário, como algo prático, dizendo: olha, a fé vai produzir algo na vida de vocês. Essa experiência que hoje está sendo difícil, vai produzir na vida de vocês algo melhor para o amanhã. E quando nós olhamos para ele, ele diz: se alegrem por isso. Regozijem com isso, mas não dá, eu não consigo. Como é que eu vou sorrir sabendo que esse boleto, que o zero é um monte de zero? E aí nós precisamos ir para o âmbito daquilo que Cristo está nos dizendo no Sermão do Monte, aquilo que nós aprendemos com Jesus Cristo, aquilo que nós estamos aprendendo contra essa contracultura. Senhor, eu não sei como eu vou me alegrar. Senhor, eu não sei como eu vou passar por isso. Mas se a tua palavra está dizendo para eu me alegrar, eu quero me apegar a ela, porque a tua palavra me diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e o Senhor restaurará, renovará a minha força para continuar lutando em nome de Jesus. O que você aprende com isso nessa manhã? O que você reflete sobre a sua atual situação nessa manhã? Qual a luta que você chegou aqui? Qual o problema que você chegou aqui?
Qual a aflição que você tem passado no dia de hoje? A aflição para o dia de amanhã, para essa próxima semana. Eu volto os meus olhos para Salmos, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aquilo que estiver para eu fazer, e eu tenho que fazer. Perceba que Tiago não está tirando a nossa responsabilidade. A prova da fé, ela precisa produzir paciência. Dá medo de pedir paciência para Deus, não dá? Se a gente pede paciência, vai vir o quê? Vai vir luta. Pensa num cara impaciente, está aqui na frente de vocês. Então é uma coisa que eu não fico pedindo muito para Deus, não. Dá paciência não, Senhor. Muda minha mulher, muda meus filhos, muda fulano de tal. Porque se eu fico pedindo paciência, ela, faz chapinha, sabatãozinho, troca de roupa 3 vezes antes de sair daí para ir para a igreja. E aí, meu irmão, o pouco cabelo que resta na cabeça, ele vai... 2018 já chego mais careca ainda. Mas perceba que há um processo, há um caminhar nas palavras de Tiago. Eu sabia que nós não iríamos conseguir, porque são tantas lições que a gente aprende quando a gente traz o texto expositivo, porque cada uma desses versos, cada uma dessas palavras, elas terão um significado importante. Então, eu vou caminhando nos dias que irei pregar. Nesse mês nós teremos outros pregadores nos domingos, mas eu me comprometo a continuar em Tiago. Os outros irmãos, eles poderão ministrar aquilo que Deus colocar em seus corações, se também desejarem continuar meditando em Tiago, mas eu me comprometo porque diariamente, principalmente nessa semana, quando tirei para refletir, o Senhor tem falado muito comigo, o Senhor tem ministrado ao meu coração, porque é um processo diante dessas provas, diante das lutas, diante das dificuldades, diante desses momentos que nós enfrentamos. E eu sei que muitas vezes nós enfrentamos assaltos, muitas vezes passamos por acidentes. E já atrás eu estava glorificando a Deus, e aí Deus faz uns testes com a gente, né? Praticamente eu fiquei uns 4 anos pagando seguro e nunca usei seguro. Aí eu fui contar. Oh, glória a Deus. Não precisei usar o seguro. Estou eu lá em Campinas, telefone, umas 10 ligações da Carla. Eu falei, ai, Jesus amado, o que está acontecendo? Amor, bati o carro. Aí, lógico, né? Você está bem, Rebeca, está bem? Com vontade de falar, e o carro? A gente também tem que olhar, eu sou humano, né, poxa? Mulher já tem esse perfil todo de... Não, minha esposa é uma excelente motorista. Tá bom, bateu o carro, tem seguro. Mas como é? Liga para o seguro. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Liga para o seguro. Enfim, resolveu. Imagina se eu fosse apegado, porque nós participamos do curso de casais e algumas experiências elas mostram como é que está o coração do homem, como é que está o ouvido da mulher. Então você imagina só, eu estou preocupado com a Carla e com a Rebeca, mas imagina só se eu pergunto primeiro do carro. Aí, não adianta eu arrumar desculpa dizendo que foi o diabo que colocou a briga lá dentro de casa. Foi o bocudo aqui que não sabe conversar. E a nossa tendência é justamente essa, é colocar o problema, o resultado do problema, como culpa para o outro. E tem vezes, tem situações que o diabo está longe de lá. Ele falou assim, o diabo olha você e fala assim, eu vou deixar você. Você é tão ruim de sabedoria, para não dizer outra palavra, que eu não vou nem me meter. Vou deixar você com a língua grande
com o tratamento com a sua família, com o tratamento com os seus filhos. Porque você, ao invés de estar aproveitando a prova para se fortalecer no Senhor, você tem se perdido. E perceba que ele vai dizer isso, que a paciência é uma obra perfeita. É um momento para a gente se preparar, para nós sermos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O momento que nós estamos passando é um vestibular. É um momento de concentração, é um momento de voltar os olhos para o Senhor e dizer: Senhor, eu não sei como fazer, e o Senhor tem a resposta para isso. Me ajude, me molde, me mostre o caminho. Porque senão a gente começa a acreditar que a gente tem capacidade para mudar. Perceba o verso de número 5, que eu intitulo como o versículo dos imaturos. E Tiago, ele vai ser bondoso. Sabe quando você quer dar um recado geral assim e você usa para todo mundo? Eu quero pegar 2, mas eu falo para todo mundo. Vou dar já um recado aqui. Eu quero pegar o Nils. Eu vou falar aqui para esse lado aqui, para o Nils tocar lá, que a carapuça é para servir lá. Russell Shedd falou. Russell Shedd morreu esse ano. Um pastor, um teólogo, um homem de Deus que teve a sabedoria de poder comentar toda a Bíblia. Eu tive o prazer de estar alguns momentos ouvindo esse homem pessoalmente. Ele diz assim: olha, Tiago aí só não falou que é todo mundo para não... Sabia que ia haver mimimi dentro da igreja. Tiago diz assim: olha, e se algum de vós tem falta de sabedoria, com toda sinceridade, não precisa levantar a mão, mas se coloca aí. Quem que é esse algum aí que de vez em quando falta sabedoria? Num ambiente como esse, na correria do dia a dia, nas dificuldades que enfrentamos, meu irmão, eu vou confessar porque eu já estou aqui na frente, eu sou esse aqui, ó. Tiago escreveu para mim. Se Tiago tivesse colocado o nome Joézer, porque o Joézer muitas vezes falta sabedoria para ele. Só que nós temos o resultado, nós temos a continuação, porque Tiago diz assim: olha, peça a Deus, ou seja, em oração, em intimidade com Deus, peça a Ele, que a todos dá gratuitamente. Às vezes a gente quer fazer curso caro, vai vir fulano de tal, ele é PhD da mente humana, vai estar aqui, a gente gasta dinheiro para ir atrás do cara, para aprender a ser sábio. E Tiago está dizendo assim: olha, você está com falta de sabedoria? Qual que é a resposta nossa? Estou, Senhor, estou precisando. Ele diz assim: peça com sinceridade a Deus, que Ele vai te dar gratuitamente. Gratuitamente. E aí, olha o que Tiago continua dizendo, porque tinha gente que estava pedindo a Deus, mas estava ainda duvidando. Impressionante, né? Parece nós aqui. Parece que essa carta foi escrita para o dia de hoje, porque a gente pede sabedoria, a gente luta, mas daqui a pouco a gente está duvidando das promessas de Deus. Eu queria usar um exemplo com muito respeito e admiração que eu tenho pela fé desse nosso irmão. O presbítero Valdemir ficou 2 anos aguardando uma palavra de Deus. Aguardando, sabe o quê? Uma porta de emprego. E eu não tive coragem de perguntar isso. Porque tamanha era a palavra dele para a minha vida, que às vezes a gente ia para orar e eu saía de lá mais abençoado ainda. Porque ele dizia assim: pastor, eu continuo crendo, o meu Deus é fiel, Ele vai abrir a porta.
Foi fácil, irmão Valdemir? Foi fácil, irmã Regiane? Se eu tenho certeza, se eu perguntar para os filhos, sofreram. Nós sofremos de ver tamanha situação. Mas ele é agarrado nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Eu quero que nessa manhã você confie que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Venham as lutas, venham as provações, venham os momentos difíceis, venha a ansiedade. Peça com sabedoria, peça a sabedoria dos céus. Mas não seja como a onda do mar, que agitada do vento, vai e volta. Sabe, gente instável, gente que um dia está bem, outro dia está mal. Gente que um dia está feliz, no outro dia está chorando. Gente que um dia quer ir na igreja, outro dia não quer ir na igreja. Gente que um dia o casamento está bom e daqui a pouco já não está mais bom. Gente que diz que ama, mas daqui a pouco já está odiando. Isso é gente inconstante. Isso é gente que é levada pelas ondas, pelo vento, vai e volta. Que em nome do Senhor Jesus, todo espírito nessa manhã, que nos leva a ser pessoas inconstantes, saiam, batam em retirada da nossa vida, e a gente saia daqui com uma perspectiva de melhora. Versículo de número 7, para a gente encerrar hoje. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Essa pessoa inconstante é aquela que aguarda a expectativa da resposta de Deus no outro. Eu não sou contra, e a igreja tem sido uma igreja que ora uns pelos outros. Mas enquanto eu não tiver a minha vida de oração, não adianta eu ficar pedindo oração para outras pessoas. Escute bem, eu vou repetir isso. Enquanto eu não fechar a porta do meu quarto, enquanto eu não obedecer aquilo que Jesus me orientou a fazer, vai lá para o secreto, gaste horas do seu dia no secreto, na intimidade, aonde só o Pai vê. Eu duvido que a sua vida vai continuar sendo a mesma. Agora o padrão nosso é esse de dependência de alguém. Quantas vezes eu dependi da oração da minha mãe e não criei vergonha na cara? Sabe o que eu recebi naquele momento? Nada. Tiago está dizendo, não pense tal homem que vai receber coisa alguma. Gente que não está comprometida com o evangelho. Meros espectadores. Eu gosto de ir na igreja. Palavra boa, louvor bom. Gente acolhedora. Não pense que isso é suficiente. Vai vir provas e dificuldades, e a gente vai desanimar. A semente vai cair, e a semente vai estar à beira do caminho, vai estar entre espinhos, não vai ter posicionamento. Agora deixa a semente cair num coração sedento da palavra de Deus. Vai brotar, vai germinar, vai dar frutos para a glória de Deus Pai. Se levante e vamos orar ao Senhor. Uma canção muito antiga que diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Vem Pri, vem Carla, vem Vânia. Você
pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: o que Deus falou com você? E a segunda pergunta é: como você vai fazer para obedecer aquilo que Deus falou para você nessa manhã? Talvez você se enquadre em uma dessas pessoas que está nesse texto de Tiago. E toda vez que eu estiver aqui eu vou fazer esse apelo, que a gente precisa melhorar, a gente precisa mudar diariamente. Quantos aqui precisam sair do lugar e vir aqui à frente para dizer assim: Senhor, tua palavra falou comigo hoje e eu quero sair daqui diferente, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Com muita humildade e temor, porque aqui não tem ninguém para apontar dedo. Sou o primeiro a estar aqui na frente para orar junto com você. Mas eu queria que você saísse do seu lugar nessa hora e viesse aqui para a gente orar junto. Para Deus nos dar sabedoria, para Deus tirar de nós todo sobe e desce, todo vai e vem de onda. Para que nessa manhã o Senhor reconstrua na nossa vida um homem e uma mulher segundo o coração dele, homem e uma mulher constante, homem e mulher de posicionamento, homem e mulher de palavra. Quem sabe é o seu casamento que está